Eu sei que você ouviu do seu pai e da sua mãe a vida inteira que dinheiro não dá em árvore. E essa é a razão pela qual você trabalha 12 horas por dia e ainda continua patinando. Vamos desinstalar esse vírus agora. Vamos voltar para a mesa de jantar da tua infância. O clima era tenso, os teus pais eles discutiam sussurrando para você não ouvir, mas você ouvia. E o assunto era sempre o mesmo. Dinheiro. Você cresceu ouvindo frases que viraram dogmas na sua cabeça, como o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro é sujo. E é claro, além da mesa da sua casa, aquelas maravilhosas novelas, onde o rico era sempre o mal e que roubava os outros, e o pobre era honesto e digno. Você lembra disso? Nós, inconscientemente, aprendemos a associar dinheiro à dor, à briga, à sujeira. Nós aprendemos que a ambição era um pecado. Agora corta para hoje. Você tem 30, 40, 50 anos. Você quer dar o melhor para sua família, mas tem o freio de mão puxado no seu subconsciente. Toda vez que você começa a ganhar dinheiro, você se sabota. Você gasta tudo, ou faz um mau negócio, ou empresta para quem não deve. Por quê? Porque no fundo você ainda é aquele menino tentando provar para o pai que é honesto. E na sua programação interna, honestidade é sinônimo de pobreza. Enquanto você não matar essa lealdade invisível à escassez da sua infância, você nunca, irmão, vai ser um homem livre. Isso não é papo de mindset, isso é neurociência pura. Pesquisadores de Princeton fizeram um estudo revolucionário sobre escassez e eles descobriram que a preocupação constante com o dinheiro consome tanto o cérebro que reduz o seu QI funcional em 13 pontos. Ou seja, irmão, a pobreza vai te deixar burro. A escassez ela cria uma visão de túnel. Você só consegue focar no problema imediato e acaba perdendo a capacidade de ver no longo prazo, de planejar, de ter uma visão mais estratégica. E é por isso que quem está com a corda no pescoço faz dívida cara para pagar a dívida barata. Acaba sendo quase um colapso cognitivo. Se você quer ser um homem que constrói um legado, você precisa, irmão, resolver o problema do dinheiro ou seu cérebro nunca vai operar na potência máxima. Para a gente conversar um pouco aqui sobre a moralidade do dinheiro, não olha para os gurus do Instagram, olha para a história. Oskar Schindler, um industrial que gostava de dinheiro, bebida e mulheres. Ele realmente não era um santo. Mas, durante o Holocausto, ele viu o horror e ele decidiu salvar as pessoas. Ele não salvou elas com orações, não salvou com boas vibrações. Ele salvou com dinheiro. Ele comprou a liberdade e a vida de 1.200 pessoas. Ele subornou oficiais. Ele gastou a fortuna inteira para alimentar e proteger aquelas pessoas. E no final da guerra ele estava quebrado. Mas 1.200 famílias estavam vivas. Dinheiro, irmão, na mão de um líder com propósito é uma arma. A sua pobreza, irmão, ela não ajuda ninguém. A sua falência não alimenta ninguém. E a melhor coisa que você pode fazer pelos oprimidos é não ser um deles e ter recursos suficientes para poder ajudá-los. Existe uma regra na aviação que certamente você já ouviu. Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Isso parece egoísta, mas é lógico, se você desmaiar por falta de oxigênio, você não vai salvar o seu filho, vocês dois morrem. E o dinheiro, irmão, é como se fosse o oxigênio. Se você está sufocado, devendo, estressado, você não consegue ser um bom pai, você não consegue nem ser um bom marido. Você chega em casa irritado, você fica sem paciência, porque a sua mente está no Serasa. E o homem que diz, dinheiro não é tudo, geralmente está deixando a sua família sem ar. Ganhar dinheiro, blindar o seu patrimônio, criar excedente não é ganância, é a sua obrigação de colocar a máscara de oxigênio para que você esteja forte o suficiente para poder salvar os outros. Agora vamos ampliar a visão sobre essa história que certamente você já ouviu. O sacerdote passa pelo homem caído e não ajuda. O assistente no templo passa também e não o ajuda. Já o samaritano para e ele usa os seus recursos, óleo, vinho e o seu animal de carga. Ele leva o homem para a estalagem e paga 2 denários. E diz, o que gastares a mais, eu pagarei. O bom samaritano, além de um coração exemplar, ele tinha recursos para financiar a sua misericórdia. Então, irmão, ama o teu próximo, mas tenha dinheiro para pagar o hospital dele se precisar. Cadu, mas eu ganho o suficiente para sobreviver. Cuidado, irmão. O que era suficiente há 10 anos atrás, hoje acaba sendo uma miséria. A inflação real da vida da classe média, ela é brutal. Se você está parado, você acaba empobrecendo. Você não precisa economizar no cafezinho, você precisa aprender a ganhar mais. O mundo mudou, o emprego seguro morreu e a IA está aí avassaladora. Ou você aprende a gerar valor em escala, irmão, ou você vai ser esmagado pela máquina. E não adianta eu te dar a filosofia se eu não te der pelo menos 3 conselhos práticos
para você sair dessa zica. E um dos melhores livros que eu já vi sobre a questão do dinheiro e as crenças que a gente carrega, é esse livro aqui que você já deve ter ouvido falar, Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Esse livro eu li mais ou menos uns 25 anos atrás e ele mudou a minha mente sobre dinheiro. Lá atrás, quando eu era um professor recém-formado, eu imaginava que ganhar 3 mil reais já seria o ápice. Mas esse livro aqui mudou a minha mente. Agora eu quero te passar 3 passos práticos para você poder aplicar na sua vida agora. Então, primeiro de tudo, irmão, mata a vitimização. O governo não vai te salvar. A economia não tem pena de você. Se falta dinheiro, irmão, a responsabilidade é sua. Ponto. Se você está sem dinheiro é porque falta competência ou falta demanda para aquilo que você oferta. Para de culpar o sistema, o patrão, o imposto, o mercado. Quando você culpa o outro, você entrega o poder para ele. Começa a se perguntar, o que eu não sei que se eu soubesse, mudaria o meu jogo? Então assume o comando. 2. Escala do serviço. Para de pensar como eu ganho dinheiro. Começa a pensar, como que eu resolvo o problema de mais pessoas? O dinheiro é consequência disso, irmão. Quem serve a um cliente ganha limitado. Quem serve a 1000 clientes ganha muito mais. Quem serve a milhares fica próspero. O mercado não vai te pagar pelo teu esforço. O mercado vai pagar pela escala do seu serviço. Se você quer ganhar mais, irmão, para de olhar apenas para o seu umbigo e começa a olhar as dores do mundo ao seu redor que você resolve. 3. Respeita a energia do dinheiro. Para de gastar dinheiro com lixo para impressionar gente que você nem gosta. Dinheiro exige respeito. E se você ganha e torra tudo em passivos, você está dizendo ao universo que você é uma criança com uma arma na mão. Cuida do dinheiro, investe, faz ele trabalhar para você. Dinheiro na mão de um tolo vira fumaça, mas dinheiro na mão de um sábio vira legado. Trata o teu dinheiro como um soldado e não deixa ele morrer numa batalha inútil. Então uma pergunta importante para você se fazer nesse momento, irmão, é qual é a tua potência natural. Eu mapeei 4 perfis comportamentais baseados no código de origem do homem. O primeiro perfil, que é o do guerreiro, que é aquele executor nato. Ele ganha dinheiro com velocidade, vendas, metas agressivas, ele derruba obstáculos. Se você é um guerreiro, irmão, tenta trabalhar numa sala fechada fazendo planilha, você vai morrer frustrado. Você precisa de desafios e conquistas. Já se você tem o perfil do mago, que é aquele visionário, comunicador, você ganha dinheiro conectando pessoas, vendendo ideias, estando num palco. Se você ficar quieto num canto, operando o sistema, a sua fonte seca. A sua capacidade criativa de gerar conexões é a sua mina de ouro. Já se você tem o perfil do conselheiro, que é aquele mais tímido, mais calmo, que é aquele guardião, você ganha dinheiro criando estruturas, fidelizando clientes, gerenciando equipes com lealdade e no longo prazo. Não tenta ser o lobo solitário agressivo. A tua riqueza vem da consistência e da proteção. Já se você tem o perfil analítico, que a gente fala que é o arquétipo do arqueiro, é aquele estrategista, você ganha dinheiro com dados, análise, processos quase perfeitos. Você tentar improvisar ou agir no caos, você falha. A sua riqueza está no detalhe que ninguém viu. Você provavelmente, irmão, está travado porque é um guerreiro tentando agir como um conselheiro ou um mago tentando agir como um arqueiro. Você está lutando com a mão trocada e o seu código de origem revela essa sua vocação financeira. Afinal, a riqueza é o alinhamento entre a sua natureza e a necessidade do mercado. Eu deixei o link da ferramenta de diagnóstico 100% gratuita aqui embaixo. Então, para de ir para a guerra com a mão errada, irmão. Clica no link para você descobrir o seu perfil agora. Mas, um aviso importante agora no final. Se você começar a ganhar dinheiro, irmão, mas não tiver controle emocional, o dinheiro vai te destruir. O mercado vai continuar sendo caos. E se você reage a cada problema, a cada crise, a cada cliente chato, você vai infartar antes de usufruir do seu resultado. A base da riqueza duradoura é uma mente inabalável. No próximo vídeo, eu vou falar para você sobre estoicismo aplicado. Como treinar o seu cérebro para não reagir, mesmo quando o mundo estiver pegando fogo. Pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.